Oi, gente, Roberto Relubiscaro aqui. Lá pelo final dos anos 70, a Globo exibia um filme que se chamava Carro, A Máquina do Diabo. Ele foi produzido em 1977, então quando passou na Globo, eu devia ter 11, 12 anos. Eu vi umas duas vezes, nossa, eu morria de medo e algumas cenas, duas delas, nunca me saíram da cabeça. O carro dando uma cambalhota, assim, o carro invadindo uma casa. E eu falei assim, deixa eu rever, né, agora em 2023. No YouTube até tem a versão dublada, tal, mas ela é cheia de cortes. Eu vi a versão integral em inglês, né? E aí, é claro, né, com 56 anos, medo eu não tive, mas eu cheguei a dar algumas risadas, porque a primeira coisa a se notar é o péssimo nível de interpretação. Os atores, assim, sem exceção, tá todo mundo exagerado, grita para falar as coisas, faz vozes, é um barato, assim. Hoje em dia a gente vê como trash, mas o carro modificado lá é bacana, viu? Gostei. Mas antes de continuar, eu gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, eu agradeço bastante. É preciso falar duas coisas, no mínimo, antes de começar a comentar sobre o filme especificamente. Os anos 70 eu costumo chamar de demodécada, década do demo, década do demônio, porque era chuva do demônio, do diabo, máscara do diabo, cão possuído pelo diabo. Então é claro que teve um carro, né, possuído pelo diabo, porque se você se decidir a assistir, você vai ver que assim não tem uma explicação do porquê que aquela história acontece. As mortes são aleatórias, não é assim, tem uma maldição, uma família, ou... Não, o carro vai matando a esmo, tem gente que ele decide não matar, tá? Então, assim, faz parte daquele espírito da década de A, filme mal feito, né? Roteiro feito nas coxas, produção barata, e B, é todo um contexto em que, demônio tá na moda, vamos fazer um filme que um carro tá possuído. Outra coisa que é bom falar é que é uma versão pobre, né, de dois filmes do Steven Spielberg. De um que se chamou Duel, que é um filme que ele fez para televisão, que é muito bom, que é um caminhãozão que persegue um carro o tempo todo. Esse filme é muito influente até hoje. E claro, o Tubarão. Tá? Você vai ver que a trilha sonora incidental, a musiquinha, é igual, o carro demora, entre aspas, para aparecer, tem algumas vezes em que a gente vê as pessoas sendo mortas pelo ponto de vista do carro. Na verdade, a sequência de abertura é a cópia da sequência de abertura do Tubarão. Só que ao invés de ter dois jovens indo nadar, você tem dois jovens andando de bicicleta numa estrada. Porque assim, se passa numa cidade perdida no meio do nada, no deserto. Tá? Então tem dois ciclistas e aí a gente vê a buzina, que eu nunca esqueci, é um tipo de uma buzina de um caminhão, buzina grandona, e aí aquele carrão preto vem assim, aí eu comemoro, né, com a idade que eu tenho, às vezes a gente vê, como é no deserto, só a areinha, lá no fim, assim, aquela areinha vindo, eu falei, que é isso? É o Papaléguas, o desenho lá do Mimip, eu falei, aliás, só faltava o carro fazer isso. Então, a primeira sequência são esses dois ciclistas, e aí você vai vendo que é bem cópia do Tubarão, tá? E o carro começa a atacar pessoas, né? Matar, e aí vai ter uma parada lá infantil, um desfile infantil na cidade, ataca, e esse carro é precedido por uma ventania que os personagens sentem, tá? Não tem mais história. O interessante do filme são as atuações ruins. E agora você perceber, por exemplo, tem uma cena em que... tem um monte de falação, né? Porque é um filme de 1977, de baixo orçamento, e a censura era tal Parental Guide, então censura 14 anos. Então imagina, né? Não tem cena forte. É porque eu tinha 11 anos na época e era uma outra época. Né? Não era igual hoje, que as crianças têm acesso a muito mais imagens chocantes. Na minha época não tinha tanta. Então é bem fraco, tem um monte de tempo que tem conversa, tem umas personagens que são alívio cômico, tem uns absurdos que eu vou falar daqui a pouco, mas enfim, você vai percebendo que no decorrer do filme, eles vão tentando desenvolver uma maneira, tudo nas coxas, assim,
de tentar destruir esse carro. Então, como eu falei, tem a parada, e aí o carro invade essa parada. Na verdade, o que a gente mais vê mesmo é esse carro dando cavalo de pau, é edição, né? As cenas de perseguição, dá para perceber hoje em dia, né? Que a imagem, né? Ela foi acelerada, então tá com uma velocidade maior. E aquela cena que hoje em dia, que na época me assustou, né, o carro dando aquela cambalhota, ela é muito engraçada, porque eu fiquei sabendo uma época e como que ela foi feita. Imagina se tinha computação gráfica em 77. Então, o que eles fizeram? Eles explodiram. Tinha 4 modelos do carro, foram feitos 4 protótipos. Um deles eles explodiram, colocaram uma bomba por baixo para o carro voar, e aí, através da edição, dava essa ideia de rolar em direção ao outro, né? Só que você vê fragmentos do carro caindo, porque ele foi explodido, e eles não tinham dinheiro para fazer outra. Você vê, por exemplo, um carro despenca na ribanceira, isso era comum nos anos 70. Primeira batida que a capota dá na pedra, bah, já explode. E tem umas coisas que, para a sensibilidade de 2023, são tão estranhas, e na época a gente achava tão normal. Então tem a moça lá, a namorada do protagonista, do xerife, ela é professora. Ela, na verdade, tem um cara, na verdade, é a namorada dele e tal, e ela é professora. Então aí tem uma hora que a diretora da escola, olha, quero falar com você. E tem uma figura dela pelada. Aí ela fala, que legal, não sei o quê. A diretora, você acha normal um aluno de 13 anos desenhar você nua? E ela, sim. Eu falei, nossa, em 2023, nesse século, isso é tão estranho, né? E eu vou ter que fazer uma sessão de spoilers depois, porque tem algumas 2 personagens que a gente acha que vão morrer, porque filme de terror tem muito essa coisa, né? De marcar bem quem vai morrer, quem não vai. Esse aí não, esse aí qualquer um pode morrer. Tá? Então, vocês são de spoilers, eu tô acabando já. É assim, gente, é claro que eu não posso recomendar o filme para uma plateia de hoje, a não ser que você queira dar risada, porque e se você tiver paciência para ver um monte de gente falando antes de acontecer. Tem alguns diálogos assim que hoje em dia são impossíveis. Essa mesma professora, tem uma hora que o namorado dela, eles estão brincando, né, mas quer ficar com ela, tal, e ela agarra as bolas dele assim, e aperta brincando, e aí ela conta uma história de uma menininha, aluna dela, de 3ª, 4ª série, que agarrou o coleguinha meio pelo saco. Eu falava, meu Deus, isso em 2023, e nos anos 70 era totalmente possível, tá? Então é assim, foi para eu matar saudades dos anos 70. E se você quiser conhecer, né, como que a gente tinha medo naquela época, provavelmente se você é muito jovem, você vai rir de mim, falar, nossa, aquele velho tinha medo disso. Lembra, eu tinha 11 anos e não tinha nenhuma das possibilidades que vocês hoje jovens têm de ver tudo quanto é tipo de imagem pela internet, né? Então a gente era covarde, a gente era criança de outra forma, tá? Sessão de spoilers com relação a personagens, né? Que é até politicamente incorreto ou algo assim. É assim, ó. Tem um cara que a primeira cena que ele tá espancando a mulher, e aí é meio como se fosse quase uma subtrama, né, de ele, porque o chefe do xerife, lá o xerife sênior, sei lá, ele era amigo dessa mulher no ensino médio. Então, você não vai fazer denúncia contra seu marido, não sei o quê, esse cara é preso. Então, nas convenções de filme de terror, você fala, tá, esse cara vai ser um dos mortos pelo carro. Não, ele acaba sendo um dos heróis do filme, a contragosto, mas acaba sendo um dos heróis, porque ele que vai providenciar as explosões lá para para soterrar o carro. Onde já se viu hoje que a gente fazia isso, né? Então, o tema da violência doméstica passa batido. E outra coisa que acontece assim, essa professora, né, que aparentemente o cara era divorciado, parece o xerife, então tinha essa namorada que é professora.
com 2 filhinhas. Hoje em dia, provavelmente essa mulher se salvaria para constituir uma nova família com ele. Na maioria dos filmes de terror isso acontecia, né? Nesse aí, não. A mulher morre numa das cenas que me marcou, né? Que o carro dá uma voadora, assim, entra pela casa e sai, que você não sabe como, assim. Eu falei, olha só... na época, quando eu assistia, eu não me toquei dessas convenções, nada, né? Eu falei, olha, o filme não segue convenção nenhuma, ninguém está seguro com esse carro. E abre espaço para uma continuação, porque depois que o carro explode, se você prestar atenção, você vai ver que nas chamas, né? Quando aquela cogumelo de chamas, assim, existe uma língua demoníaca, o máximo que eles conseguiram fazer de efeito especial para dizer que era o demônio que estava lá dentro. O carro, claro, não é destruído, né? No final você vê que as rodas, assim, ele está indo para uma cidade grande. Diz que em 2019 teve uma continuação, mas eu não vi porque diz que essa continuação é mequetrefe, diz que não tem nada a ver, não segue a mitologia. Esse aí nem tem mitologia, né, que eu estou falando. É o demônio possuindo um carro. Por que ele possui, para que ele possui, a gente não sabe. Mas esse que o de 2019 não, é outra pegada, né? Foi vendido como continuação, mas é outra pegada. Sei lá, eu não vi. Quem sabe um dia não dê vontade. Mas acho que não. Tchau.